Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro, desde a epigênese da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, esse ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. A obra de Augusto dos Anjos é o tema do Ciência e Letras de hoje. Um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversam comigo no estúdio do Canal Saúde o músico e jornalista Márvio dos Anjos e o tradutor, editor, ensaísta e poeta Alexei Bueno. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Nos programas que a gente faz aqui sobre os poetas, sobre os grandes poetas brasileiros, a gente começa falando sobre a infância, para entender o que a infância do poeta tem a ver com a sua obra. Nesse caso, eu quero começar pela sua infância, ou até por quando na sua vida, você que é sobrinho neto do Augusto dos Anjos, quando que esse nome começa a aparecer, você começa a entender quem foi esse tio bisavô? Tá, só te fazendo uma correção. Eu sou sobrinho bisneto. Sobrinho bisneto, pulei uma geração, né? Eu sou o parente que ninguém quer conhecer. Mas você falou agora, tio bisavô. Tio bisavô, errei lá, mas acertei exatamente, cara. Cedo a gente, lá em família, já se falava que a gente era parente do Augusto dos Anjos, mas não era uma coisa que eu percebia ser interessante. Assim, havia um livro num canto da casa, ninguém lia, e num determinado momento, acho que lá pro meu segundo grau, não, lá pelo meu fim de ensino médio não. Agora, primeiro grau, enfim, essas coisas mudam muito, de oitava né? série. Chamávamos isso de oitava série. E aí um professor de matemática me disse, você é parente de Augusto dos Anjos? Pô, e ele mostrou um entusiasmo ali que eu comecei, que me levou a deixar de ser simplesmente um parente e largar o parentesco e querer ler a obra, querer entender a obra, querer saber quem era esse gênio que em algum momento floresceu na família. E é bom começar chamando ele de gênio, porque quando a gente se debruça sobre as poesias dele, a gente vê que há aqui um gênio incontestável. É um gênio escandaloso. Eu uso essa expressão gênio escandaloso pela força avassaladora do poder expressivo do gênio literário, para repetir a palavra, pela precocidade espantosa, porque trata-se de um homem que morreu com 30 anos de idade. Então, na poesia brasileira, que é muito rica, há dois casos que eu considero os mais claros de gênio escandaloso, que é o Castro Alves e o Augusto dos Anjos. Não tem jeito, é escandaloso. E como é que a gente pode fazer essa associação da infância dele com a poesia dele? A gente pode perceber que há aí uma conexão, que muito dessa infância vai para a poesia? Apesar do parente ser um Marvel, eu acho que a vida pessoal do Augusto dos Anjos não explica nada da obra. É uma vida muito simples de um homem de uma origem, de uma família aristocrática, já perdendo assim a sua maior pujança econômica, quer dizer, uma época da cana-de-açúcar já decaindo, dos engenhos sendo tomados pelas usinas, aquela coisa que depois Elis do Rego vai descrever também. É um homem que tem uma vida muito simples, casa, tem 2 filhos, morre por uma maldita pneumonia com 30 anos de idade. E não há nada extraordinário na vida do Augusto dos Anjos. Extraordinário é a genialidade poética dele. Mas, de alguma maneira, algumas coisas da vida pulam para a obra, como Ricordanza della mia gioventù, claro, que ele bota o título em italiano, né? A minha ama de leite Guilhermina furtava as moedas que o doutor me dava. Sim, a moça, minha mãe, ralhava. Via naquilo a minha própria ruína. Minha ama, então, hipócrita, afetava as suscetibilidades de menina. Não fora ela. E maldizia a sina que ela absolutamente não furtava. Vejo, entretanto, agora em minha cama que a mim somente cabe o furto feito. Tu só furtaste a moeda, o ouro que brilha. Furtaste a moeda só, mas eu, minha ama, eu furtei mais, porque furtei o peito que dava leite para tua filha. Eu acho que você tem na poesia de Augusto dos Anjos uma série de imagens que ele traz da vivência no pau d'arco, no engenho de cana-de-açúcar, de ver aquilo ali, de transformar aquilo mais em imagens que o catapultam para um outro caminho.
entendeu? Não se trata tanto de alguém que precisa ser autobiográfico e cronológico e detalhista, mas esse poema que você pensou, no caso, é bastante... acho que não tem como dizer que isso aí não é biográfico. E mostra também como por exemplo, desculpa eu interromper, mas os 3 sonetos admiráveis para a morte do pai, quer dizer, óbvio que esses são claramente, e aquilo que você falou, a paisagem da Paraíba, da infância dele, do engenho Pau d'Arco, isso tudo é muito marcante, isso é indubitavelmente. Não, por exemplo, quem visita Sapé, de onde ele surgiu, né, na Paraíba, você vai e conhece aquela árvore maravilhosa que o governo do estado da Paraíba tenta manter a duras penas, porque primeiro concretaram para tentar segurar aquilo ali, o tronco da árvore, depois chegaram à conclusão de que por um outro caminho dá para seguir, mas dá para manter a árvore por mais 30 anos. Quando você vai lá, você vê um gerador de imagens. O tamarindo significa tudo, significa saudade, significa tristeza, significa infância, a história, a raiz dele, mas tudo isso ganhando um outro sentido a cada estrofe, a cada verso, a cada que não é a própria decassílabo. biografia, mas a experiência dele que chega na obra, né? Quando você conhece a poesia de Augusto dos Anjos e vê essa árvore, é um negócio absolutamente arrepiante. Você tem ali o momento em que de uma árvore específica um homem assim, transcendeu uma série de caminhos na poesia brasileira. Eu vou só ler um pedacinho, porque o soneto ao pai, o primeiro é o meu pai doente e os outros 2 são o meu pai morto, né? Vou ler o segundo. Madrugada de 13 de janeiro, rezo sonhando o ofício da agonia. Meu pai nessa hora junto a mim morria sem um gemido, assim como um cordeiro. E eu nem lhe ouvi o alento derradeiro. Quando acordei, cuidei que ele dormia e disse à minha mãe que me dizia, acorda-o, deixa mãe, dormir primeiro. E saí para ver a natureza, em tudo o mesmo abismo de beleza, nenhuma névoa no estrelado céu. Mas pareceu-me entre as estrelas flóreas, como Elias, num carro azul de glórias, ver a alma de meu pai subindo ao céu. E é bonito falar disso, porque eu acho que isso aqui traz uma tristeza, que de alguma forma permeia a obra dele, mas traz também uma concretude, né? Que muitas vezes ele fica associado só a questões científicas e vão dando uns... Que é um grande exagero. É muito menos numerosa essa presença do cientificismo na poesia dele do que se fala. E esses 3 sonetos, o terceiro soneto ele substituiu, porque era um soneto que era claramente não tão bom quanto o primeiro e o segundo, e fez um terceiro soneto que, enquanto os 2 primeiros são de uma índole muito simbolista, o terceiro já é o Augusto dos Anjos expressionista total, que é uma coisa terrível. Podre meu pai, a morte olhar-lhe vidra, nos seus lábios, que os meus lábios osculam, micro-organismos fúnebres pululam numa fermentação gorda de cidra. Duras leis, as que o homem e a hórrida hidra a uma só lei biológica vinculam e a marcha das moléculas regulam com a invariabilidade da clepsidra. Podre meu pai, e a mão que enchi de beijos, toda ruída de bichos, como os queijos sobre a mesa de orgíacos festins. Amo meu pai na atômica desordem, entre as bocas necrófagas que o mordem, e a terra infecta que lhe cobre os rins. Que esse é o Augusto dos Anjos expressionista, que é digamos, da maturidade total, e sempre que constatando a desgraça da condição humana, nunca se conforma com ela. Aí vem o lado místico dele. Apesar dessa atômica desordem, ele fala, amo meu pai, quer dizer, o amor continua além daquilo. O Augusto dos Anjos, ele impreca contra Deus, contra o destino, contra o cosmos, contra tudo, porque a ânsia de superação dele disso tudo é eterna. Isso é o lado profundamente místico dele. E ele também fez um soneto ao meu primeiro filho nascido morto com 7 meses incompletos, em 2 de fevereiro de 1911. Agregado infeliz de sangue em cal, fruto rubro de carne agonizante, filho da grande força fecundante de minha bronze e a trama neuronial. Que poder embriológico fatal destruiu, com a sinergia de um gigante em tua morfogênese de infante, a minha morfogênese ancestral? Porção de minha plásmica substância, em que lugar irás passar a infância tragicamente anônimo a feder? Ah, possas tu dormir feto esquecido, panteisticamente dissolvido na numeralidade do não ser. Extraordinário.
É forte, né? Porque ao mesmo tempo você vê esse amor que compreende essa condição humana, né? Do apodrecer, do tornar-se orgânico e as coisas continuando. Ele em nenhum momento ele se limita à tragédia da condição humana. Ele vai sempre ali. Isso eu continuo afirmando, uma característica mística que você encontra no William Blake. Há momentos de certo panteísmo cósmico entre Augusto dos Anjos e William Blake, que para mim são muito impressionantes. E, então também essa visão puramente materialista do Augusto dos Anjos é para mim muito reducionista, é uma coisa muito superior a isso. Ele teve esse único livro publicado, né? Eu. E o Orris Soares, que é responsável depois pela continuidade das publicações, ele diz que esse livro é um livro de sofrimento, verdade e protesto, né? Que foi algo que você falou aqui nesse sentido, né? Que tem nesses poemas também sempre uma força de contestação. E muito protesto social, porque se você pegasse um poema como Os Doentes, sobretudo, que seguramente para mim um dos 2 ou 3 maiores monumentos da poesia brasileira do século XX. E é um poema longo, poema né? imenso, é uma espécie de dança macabra da miséria brasileira, entende? Ele fala do índio sendo aniquilado pelo progresso, do negro sendo esmagado pela escravidão, que já não existia mais, mas pelo preconceito consequente à escravidão que continuava, os tuberculosos, as prostitutas. É um festival de miseráveis com os quais, infelizmente, continuamos a conviver todo santo dia. E isso aí é um soco no estômago de uma visão mais idealizada da realidade brasileira. Sobre esse aspecto, eu acho que na poesia ele se parece muito com o que o Euclides da Cunha fez nos sertões, não em ficção, mas em prosa brasileira, em relação ao que o país era de fato. Manuel Bandeira, que era um grande crítico, tinha feito, inclusive estilisticamente, essa aproximação que eu acho brilhante entre Euclides da Cunha e Augusto dos Anjos, que praticamente são contemporâneos. Os Sertões de 1902, 10 anos depois saiu Eu, em 1912, e ambos são 2 gênios de uma força de expressão avassaladora e ambos mostram uma realidade brasileira que ninguém queria ver, digamos assim. E é bom você citar o Manuel Bandeira, porque ele fala, né, que paz só nos primeiros versos, né, porque depois ele vem com essa força toda, mas uma força que não foi muito bem compreendida logo que ele lançou esse livro, e a gente vai entender por quê e o que aconteceu a partir daí no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já. Ciência e Letras está de volta conversando sobre a obra de Augusto dos Anjos. Comigo no estúdio do Canal Saúde, Márvio dos Anjos e Alexei Bueno. Falamos aqui no bloco anterior do Manuel Bandeira que observou que nos poemas de Augusto, em geral, só há calma nos primeiros versos, depois endoidam. Mas qual a razão disso? É que o poeta parte quase sempre de uma situação concreta para em seguida desenvolver sua indagação, seu processo de transformação e superação do dado imediato. É interessante ver isso, né? Que ele traz de novo essa questão da experiência, de que ele estava sempre partindo daquilo que ele via, do que ele vivia, tinha essa âncora para depois criar essa maravilha poética que ele cria, né? Verdade. O exemplo talvez mais famoso seja o início do Círculo do Destino, né? Recife, Ponte Buarque de Macedo, que simplesmente uma descrição geográfica, uma cidade e uma ponte, mas já há uma coisa meio sinistra nessa enumeração, e aí começa aquela coisa extraordinária. E é interessante, porque nesse poema especificamente, ele faz referência a uma casa funerária, a Casa do Agra, que é um raro caso de funerária que faliu. A funerária não existe mais no Recife, ela é basicamente um depósito. Recife, Ponte Buarque de Macedo. Eu indo em direção à Casa do Agra, assombrado com a minha sombra magra, pensava no destino e tinha medo. Na austera abóbada alta, o fósforo alvo das estrelas luzia. O calçamento saxo de asfalto rijo, atro e vidrento, copiava a polidez de um crânio calvo. Lembro-me bem, a ponte era comprida e a minha sombra enorme enchia a ponte como uma pele de rinoceronte estendida por toda a minha vida. E daí ele vai, né? É um poema também bastante longo. As metáforas e comparações absolutamente inusitadas, espantosas, estranhíssimas, que dominam toda a obra dele. Entende? Ao contrário das grandes banalidades de quase toda a poesia que se escreve. As metáforas e as comparações de Augusto dos Anjos é um festival
de coisas hipnóticas absolutamente geniais. E isso cai como uma bomba naquele momento em que a poesia ou era essa poesia superficial, a literatura em geral, ou a gente tinha essas classificações, digamos assim, né? O parnasianismo, o simbolismo, e aí ele chega e diz, ok, eu li isso tudo, inclusive, né? Percebe que há influências, mas ele cria completamente um caminho próprio, né? O Brasil tem uma tremenda dificuldade de ser Brasil, de aceitar o Brasil, né? Acho que quando ele chega, quando o livro dele é lançado em 1912, e tem aquela velha anedota do Olavo Bilac, querendo saber, morreu um poeta, me declame um poema dele. No caso era o... Versos de um Coveiro. Versos de um Coveiro, fez bem morrer. Mas até depois a gente sabe que o Olavo Bilac ele acabou tendo um outro contato com a poesia de Augusto dos Anjos e acabou achando um lugar para ele, achando um lugar para um elogio. Mas esse momento da poesia brasileira não estava pronto para algo que não fosse tão europeu. Você tem ali a forma, você tem o soneto, você tem o decassílabo, um decassílabo que às vezes é áspero, tem sonoridades muito interessantes, mas impressiona, porque de repente você surge, tem um rinoceronte no meio da ponte, entendeu? Talvez é o mesmo estranhamento que a carniça do Baudelaire criou. Causou lá, né? Exatamente. La Charogne do Baudelaire, de certa maneira, é a mãe de tudo isso. Exatamente. E aí a gente lembra que o Nelson Rodrigues já dizia, né, que o bom gosto é uma virtude de quinta categoria. Que maravilha. Não, e sempre a má crítica brasileira sempre falou muito de Augusto dos Anjos a questão do mau gosto. Não há mau gosto nenhum. O mau gosto é da condição humana. Você quer coisa de mais mau gosto do que você morrer e começar a ficar verde, a apodrecer, inchar com gases para todo lado, seus olhos exorbitarem, saírem fora das órbitas e os vermes começarem a sair por todos os buracos do corpo. Isso é a biologia. Pô. O mau gosto não é do Augusto dos Anjos, o mau gosto é da realidade. E ele apenas não, ele ainda transforma isso em poesia. Claro, né? claro. Então é de um tremendo bom gosto você conseguir poetizar sobre isso. Tem uma frase do Baudelaire, Rue de la boue e j'en fais de l'or. Eu amassei a lama e transformei em ouro. Eu modelei a lama e transformei em ouro, que é o que Augusto dos Anjos faz. Mas essa crítica, esse momento poético que não soube acolher tamanha genialidade, ao mesmo tempo, quando a gente pensa nas pessoas a quem ele chega, as pessoas se comunicam. Esse poema se comunica com as pessoas. De alguma forma, cada vez eu disse, vou gravar um programa sobre Augusto dos Anjos. Aquele do... E sempre sai um verso. E um dos que mais é conhecido chama-se Versos Íntimos. Sempre. Vês? Ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nessa terra miserável mora, entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga. Escarra nessa boca que te beija. As pessoas guardam alguns versos. Esse é um poema que ficou totalmente icônico, que o povo adora a ingratidão. A ingratidão é um tema de toda novela, a ingratidão é popular. É terrivelmente popular. E esse é o soneto da ingratidão. A ingratidão se canta no Maracanã, você pagou com traição. Não é uma das obras-primas do ponto mais alto do Augusto dos Anjos, apesar de ser absolutamente admirável. Entende? Essa coisa do toma um fósforo, acende teu cigarro, é de uma naturalidade espantosa. Agora, o motivo da incrível popularidade desse poema, eu já vi mendigos recitando isso, é a questão da ingratidão. Sempre popular. Você falou não é das mais altas. O que você destacaria como dos momentos mais altos? Destacar, porque eu acho que o Eu e outras poesias só tem obras-primas. Pois é, né? Ele tem uma obra muito limpa, que é uma coisa rara. Não tem nada que não... entende? Agora, eu poderia citar... Quer dizer, perto de um Lamento das Coisas, por exemplo, que é um soneto, que eu demoro soneto da língua portuguesa. É óbvio que o Lamento das Coisas é um soneto poeticamente mais importante que Versos Íntimos, digamos assim. Mas a popularidade desse é imbatível e por esse motivo. E o poeta tem sempre...
Acho que o anseio de todo poeta também é ter um verso que ganha a boca do povo. Né? É claro. Claro que você ter uma grande obra, você ter uma obra que academicamente é importante, mas você ganhar o imaginário popular, colocar o escarro na poesia e fazer disso uma coisa que até os mendigos sabem. Exatamente. Acho que isso é um triunfo. Eu não achei o Lamento das Coisas aqui, mas... Eu posso dizer. Por favor. Eu também. Triste a escutar, pancada por pancada, a sucessividade dos segundos, ouço em sons subterrâneos, do orbe oriundos, o choro da energia abandonada. É a dor da força desaproveitada, o cantochão dos dínamos profundos que, podendo mover milhões de mundos, jazem ainda na estática do nada. É o soluço da fome a imprecisa, da transcendência que da não consciência que se não realiza, da luz que não transcendência que não se chegou a realiza. ser lampejo, e em suma o subconsciente, formidando da natureza que parou chorando no rudimentarismo do desejo. Nós vamos fazer uma aposta em cima dessa transcendência e consciência aí. Depois eu vou achar aqui e tiro a tema. consciência. Mas eu vou contra-atacar então com o morcego. Meia-noite, ao meu quarto... Também é muito popular. Meia-noite, ao meu quarto me recolho. Meu Deus, e este morcego? E agora vede, na bruta ardência orgânica da sede, morde-me a goela ígneo e escaldante molho. Vou mandar levantar outra parede, digo, ergo-me a tremer, fecho o ferrolho e olho o teto e vejo ainda, igual a um olho, circularmente sobre a minha rede. Pego de um pau, esforços faço, chego a tocá-lo, minha alma se concentra, que ventre produziu tão feio parto? A consciência humana é este morcego. Por mais que a gente faça, à noite ele entra imperceptivelmente em nosso quarto. Isso é extraordinário e também muito popular. Excelente. Como a Árvore da Serra, que é esse soneto enigmático de uma beleza impressionante, também é muito popular. É Ele praticamente Alan Poe aquilo ali. Aquilo é extraordinário, porque aquilo quer dizer qualquer coisa, pode dizer qualquer coisa. Ele tem todos os significados possíveis. O Ferreira Goulart divide, claro, para a gente ter um pouco mais de compreensão, a obra dele em 3 fases, né? A primeira iria de 1901 a 1905, onde ele estaria tateando ainda em busca da forma própria. Uma segunda fase de 1900 a 1906 a 1910, que ele chama de fundamental da obra, e uma de 1910 a 1914 coincidiria com a vinda dele para o Rio, dentro de umas questões políticas lá, né? Como é que você vê essa classificação, até para a gente também entender essa vinda para cá, essa dificuldade que ele passa aqui com a família, perde o primeiro filho e muda-se de casa 10 vezes em 3 anos? Ele teve dificuldades financeiras, foi um período duro para ele, mas não me parece que isso tenha tido um reflexo direto. Obviamente, como qualquer artista, qualquer escritor, tem uma fase imatura, que você vê nos chamados poemas esquecidos, nos outros poemas esquecidos, que eu reuni na edição crítica de uma maneira totalmente cronológica, que eu acho a maneira lógica de fazer isso. Ele chega realmente a um ápice. Eu acho que há uma depuração extrema nas outras poesias, que são aquelas poesias dos 2 últimos anos, que ele escreveu entre a publicação do Eu, que é de meados de 1912, e a morte dele no fim do ano já de 1914. As outras poesias são absolutamente extraordinárias. Digamos, é o Eu com uma depuração, parece que aquilo ainda ia para um requinte mais tudo plenamente realizado. Quer dizer, eu creio nas 3 fases. Eu não sei se exatamente 1910 seria um ano específico para essa marcação. Asa de corvos carniceiros, asa de mau agouro que nos 12 meses cobre às vezes o espaço e cobre às vezes o telhado de nossa própria casa. Perseguido por todos os reveses, é meu destino viver junto a essa asa, como a cinza que vive junto à brasa, como os Goncourt, como os irmãos siameses. É com essa asa que eu faço este soneto e a indústria humana faz o pano preto que as famílias de luto martiriza. E ainda com essa asa extraordinária que a morte, a costureira funerária, cose para o homem a última camisa. A gente percebe, né, que existe uma maturidade e dentro de um soneto que é uma obra que é uma forma que poderia aprisionar, ele voa. Né? Ele consegue transcender e voa. E a gente fecha com essa genialidade com que a gente abriu o programa e esperando que cada vez mais ele seja mais popular, que cada vez mais Augusto dos Anjos esteja na boca de todos. É impressionante, a popularidade dele não pode aumentar. Eu sempre atualizo a bibliografia desde 93 e ela mais que duplicou em 20 anos, que é impressionante. Que bom. Obrigadíssimo pela presença. Obrigado. Nós que agradecemos.
O programa Ciência e Letras é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a Editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato conosco, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso endereço eletrônico é canalsaude.fiocruz.br ou então entre na nossa página no Facebook. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Para entrar em contato com a Editora Fiocruz, acesse www.fiocruz.br/editora ou ligue para 21 3882 9007.